Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um FB Podcast. E eu gostaria de agradecer a nossos patrocinadores, que é o Cicobi Fluminense, a Unitar Comunicação Digital, a Porto Seguros e o Terceiro Setor. Hoje a gente está com um assunto realmente que é inovador, não é novo, mas que é de muito assim interesse da nossa sociedade, que é a dor crônica e como tratar dores na coluna vertebral. E a gente trouxe aqui, né, duas pessoas que são especialistas dessa área, que é o doutor Eduardo Piassi, que é um cirurgião, né, da parte da coluna, né? E mais do que ninguém é um estudioso dessa área e tem propriedade naquilo que realmente ele faz, né? E a gente gostaria também de falar um pouquinho sobre a Lara Martini, que é uma especialista da área da dor, né? Que é uma que faz tratamento clínico e faz a intervenção, né, da dor. E isso é uma coisa que muito interessa as pessoas, como viver bem, como tratar da saúde, como tirar as dores, né? Então, como a gente sabe que está muito ligado à coluna e à dor, né? E a gente trouxe aqui esse casal maravilhoso, que são estudiosos dessa área, né, para um bate-papo e levar para vocês uma qualidade de vida, que é uma coisa que eu acho que a gente viver sem dor, poder fazer atividade física, comer bem, né, fazer exercícios, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, doutor Eduardo, eu queria saber, né, um pouquinho como que o senhor trata, como que o doutor Eduardo Piassi trata dessas dores, como que começa um tratamento, por onde que você faz o diagnóstico em seus, né, pacientes, porque os nossos ouvintes são pessoas que gostariam de ter esse conhecimento. Quais são os cuidados que a gente pode ter, né? Oi, Fabiana. Oi a todo mundo. Obrigado pelo convite. Obrigado à minha esposa Lara por ter insistido em me convidar para estar aqui hoje. Então, na verdade, a nossa atuação é muito prazerosa no dia a dia, porque a gente trabalha junto, em conjunto, em prol do paciente, em prol do resultado, do alívio da dor, da qualidade de vida, do acolhimento desse paciente, que é algo que a gente preza muito dentro da nossa clínica, que é a atenção. Muitos dos nossos pacientes são carentes de atenção, carentes de cuidado, uma série de fatores que levam a isso. Então a gente tem um olhar, tem um cuidado, uma atenção Que a coluna é voltada o corpo, né? muito específico para isso, entendeu? Para cuidar desses nossos pacientes. Em relação à coluna vertebral, é muito comum, né, a população em geral ter dor na coluna, né? Ter dor lombar, dor nas costas. Qualquer um de nós, ao longo da vida, 80% da população vai ter um episódio de dor. Existem causas, hoje elas estão muito relacionadas ao nosso sedentarismo, aos hábitos de vida, à nossa postura, postura no trabalho, principalmente, que é a maior parte do dia, né? As pessoas ou ficam em pé, ou ficam Muito tempo muito tempo sentadas, né? sentadas, ou suportam muito peso, né? Fazem muitos esforços. Então, isso está muito relacionado E como à evitar dor. isso, as pessoas que trabalham muito tempo sentada? Como evitar, ter essas dores ou minimizar estas dores? Tem idade, né? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para que isso se torne, mais leve, que a dor não seja tão assim, né, como que eu vou falar? Insistente? Uhum. Então, cada faixa etária vai ter uma causa específica de dor na coluna. De uma forma geral, a meia-idade, após a juventude, nós temos os processos de envelhecimento naturais do nosso corpo. Mas muitas dessas dores, como eu disse, estão relacionadas aos nossos hábitos, né? Parece ser repetitivo, né? A gente fala muito sobre isso, todas as áreas da medicina falam sobre isso, mas estão muito relacionados à nossa alimentação, hábitos de vida, se a pessoa pratica ou não exercício físico, né? O sono, a ingesta de líquido
O estresse é uma causa? Muito importante, muito Certeza. importante. Porque eu acho que hoje o É, mundo está muito assim, as pessoas estão vendo muita pressão, né, no trabalho, às vezes também as pessoas estão muito assim com um pavio curto em relação a alguns comportamentos depois da pandemia, então, acaba que isso vai, indo por um caminho, né, que acaba chegando em algum lugar, Adoecimento, né? né. Tanto da parte física como da parte mental e emocional, né? então, existem estudos já que mapearam quais são os principais fatores de causa de dor. E por incrível que pareça, não é uma lesão na coluna, não é uma lesão no tendão, uma bursite, uma tendinite, e sim fatores psicossociais. Estão muito relacionados ao ambiente de trabalho. Às vezes, um estresse excessivo, uma cobrança excessiva, um ambiente de trabalho muito estressante. Então, na realidade, hoje, nós, né, médicos que tratamos de dor, se a gente não tiver uma atenção e um olhar para essas questões que a gente chama de psicossociais, a gente vai estar deixando passar muitas das principais causas de dor nos nossos pacientes. E muitas vezes as pessoas não, acham assim: "Peguei um peso e aí minha coluna deu um estalo aqui", já pensa algo assim. E na verdade, a dor da coluna, né, tem várias causas, né, e como você falou, vai depender também da idade, né, da alguma coisa hereditariedade. Você acha que isso também é uma coisa que pode É, conduzir a é assim, muito importante. A gente sempre pergunta: você tem história na família de artrose na coluna ou de doença reumatológica, né? Que tem muita relação com a genética, né? E você me perguntou inicialmente como que a gente conduz esse paciente. na clínica de vocês, É, como que vocês, né, vocês, pelo que eu estou vendo, vocês fazem um estudo, um diagnóstico, né? então, a primeira coisa é escutar. É o princípio básico Princípio básico. da medicina, que muitas das vezes É falho, nós né? médicos estamos perdendo isso, focamos muito no exame diagnóstico, na ressonância, Na na imagem. tecnologia, e esquecemos esse escutar. Eu acho que é o princípio básico. E lá no consultório, eu gosto muito de tecnologia. E a gente falar uma coisa aqui que a gente usa uma inteligência artificial no momento da consulta. Legal, muito diferente, né? Acho que É, Não, campos são não, aí. Eduardo, não, eu gosto muito. E inteligência artificial não é nem futuro, já é Não, muito nossa, presente. total. Então, essa IA, ela capta toda a conversação da consulta e ela converte isso, organiza isso toda numa anamnese médica. E nós criamos Nós um modelo, criamos a né? estrutura e ela pega capta toda a linguagem, a conversa durante a consulta. Ou muito seja, legal isso, hein? E reverte realmente num prontuário muito bem estruturado. Uma coisa só que eu acho importante, né, citar, avisar, essa conversa ela não fica gravada de forma alguma, é, não é transcrita para outros meios, nada. Ela é tratamento instantaneamente claro, convertido no modelo de anamnese que nós criamos para neurocirurgia e dor crônica. A gente tem um modelo pronto de história patológica pregressa, de hipótese diagnóstica, com de resultado de isso, exames. assim, Lara sempre teve um diferencial de escutar muito, de conversar bastante com o paciente, é o perfil dela, e ela escreve muito. Muito. E eu sempre, como cirurgião, já tenho um pouco mais de resumo, né? De né? E Escrevo você muito aí com pouco. isso você desenvolveu. Hoje eu posso apenas conversar e escutar meu paciente, conduzir aquela consulta médica, fazendo as perguntas, direcionando Muito o, legal essa eh, essa a, a, técnica. a linha de raciocínio e a IA está captando E tudo. não Aí precisa depois a gente, lógico, verifica todas as informações, né? Porque toda IA alguma coisa. a gente tem que checar as informações depois. Mas assim, o mais importante disso tudo é É. poder escutar o paciente. E aí a gente faz exame físico, analisa os exames diagnósticos. Inclusive, te sobra muito mais tempo durante a consulta para o que realmente importa, né? Então, desculpa te cortar, amor, mas Né? eu já não sou tão adepta a essa coisa de tecnologia, né? E Eduardo, ele adora.
E aí eu demorei um pouco para começar aceitar. para aceitar, eu ficava lá digitando e assim, o tempo que eu passava digitando, eu posso fazer o que eu mais amo, que é realmente ter esse relacionamento com o paciente, que é Que é escutar, muito que é importante, ouvir, né? que é colocar a mão, me examinar. E aí a gente nos sobra até o tempo da consulta, fica muito mais otimizado, né? Porque realmente importa pra gente. E assim, tecnicamente, você para gerar documentos para o paciente, por exemplo, um laudo para o paciente é infinitamente mais rápido, porque as informações estão todas ali, e o nosso prontuário do paciente fica muito mais completo, com Parabéns por com ter, né, informações. escolhido e, né, enxergar isso, porque geralmente os médicos eles querem produzir, 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 mas não param para pensar, né, numa É, técnica e o de vocês, assim, você está usando em prol de uma coisa que é uma realmente tecnologia em traz, prol, né, do reverte para o Isso, né? paciente, né. Uma remédio para o coisa. paciente e para vocês também, questão de tempo, que foi o que a Lara mesmo falou, que ela acaba que ela Não, aproveita mais a consulta, né. exato, assim, a consulta ela não fica mais enxuta ou curta em tempo, né, ela realmente só aumenta 1000 vezes a qualidade. E uma coisa, assim, que realmente a gente tem muito lá na clínica é que eu sempre falo isso, a gente vai dormir, a gente acorda pensando no paciente, em como que a gente consegue melhorar a experiência dele lá dentro. Então, desde o momento que o paciente chega, aos mínimos detalhes da jornada dele, até o momento que ele vai entrar na sala, passar pela consulta de fato ou pelo tratamento proposto, a gente pensa o tempo inteiro como melhorar, né, E essa é uma experiência. coisa muito gratificante que a gente ouve diversas vezes, é quando o paciente fala: "Poxa, cheguei aqui com dor, aí Tô saindo sem. estou saindo já melhor, Tá melhor. porque eu Nossa, só de fiquei ali na vir aqui, recepção e tinha uma musiquinha legal e o ambiente ambiente tranquilo". que Isso é traz muito esse legal, isso é muito que legal. traz esse Essa confiança, acolhimento. Faz né, parte do tratamento, né. Porque na como a verdade. gente falou, a parte, psicossocial, emocional do paciente, como que isso influencia e muito, não é coisa da sua cabeça, não é invenção, mas realmente isso contribui muito. Então você ter um ambiente acolhedor, que as pessoas vão te tratar bem, que tudo é pensado para o paciente, do conforto, a poltrona, o cheirinho, a música, né amor, assim, o cafezinho, tudo é pensado para Consulta acolher, né. humanizada, né, vocês estão fazendo uma Exatamente. coisa humanizada, com É, critério, a gente com cuida coisas, né, de de Deus. pessoas, bom, seres humanos, então não tem Muito como ser legal. diferente isso. Isso É. é um diferencial e tanto, né, em Campos eu acho que Não, realmente, é o básico, é o simples, mas, mas faz é muita diferença. simples, que É, quando feito com amor, é. com técnica, com que você realmente quer ter resultado, a longo prazo, isso tem um efeito muito grande, né. Com E é o que eu falo, certeza. é o trabalho das formiguinhas, se você todo dia vai lá, né, e É, faz um pouquinho, um dia aquilo vai crescer, crescer, crescer e vai, né. com E certeza. a vida ela é feita disso, né, eu penso muito assim, né. E a outra, coisa que eu queria perguntar para vocês é sobre as terapias modernas. O que que existe de moderno, tanto para para você melhorar a questão da dor na coluna, né, e o que que você pode usar de moderno em relação a essas dores para os Pergunta pacientes? pra Lara, ela que vai responder. Aí, Lara, aí agora Ai, você. meu Deus. Bom, para dores na coluna e para outras dores, né, as dores crônicas que eu trato no consultório, como eu falei, Eduardo gosta muito dessa coisa da tecnologia, de inovação, então a gente está sempre correndo atrás de aprender o que tem de mais novo, mais atual, né, no mundo do tratamento da dor. E, por exemplo, lá no consultório a gente tem, acho que a menina dos olhos, né, terapia por ondas de choque focais, que é uma tecnologia alemã maravilhosa que serve para desinflamar e reparar o tecido, além de aliviar a dor. Nós temos laser terapia de alta potência, que ele é super pulsado, ele não esquenta, não dói. É um tratamento curto, né, assim, em poucos minutos já consegue ter uma potência muito Exato, né. grande, sim, na analgesia, além de tudo que a gente faz minimamente invasivo, né. Eduardo já traz isso consigo, por exemplo, nas cirurgias minimamente invasivas, que ele é apaixonado, e no nosso caso, para dentro do consultório, a gente tem infiltrações guiadas por ultrassonografia, para a gente conseguir ter a técnica exata, no lugar exato que a gente quer tratar aquela lesão. A gente tem outras coisas no consultório também, né, enfim, a parte de injetáveis, a gente pode fazer bloqueio simpático venoso para dores crônicas E já teve um refratárias, várias caso onde coisas. vocês conseguiram, através dessas terapias, evitar uma cirurgia, doutor Eduardo? Com certeza. Com certeza. Eu brinco, foi semana passada, eu acho, o paciente me procurou,
e algum outro médico falou: olha, vou te encaminhar, seu caso, vou te encaminhar para o neurocirurgião. Aí a pessoa já fica apavorada, porque o nome da especialidade já remete à cirurgia. né? Aí, durante a consulta, eu falei assim com ela: olha, 95 a 98% das pessoas que entram aqui não vão ser tratadas com cirurgia, na verdade. Vão ser tratadas de outra forma, seja com fisioterapia, mudança de hábitos, correções, medicações, exercício físico, que é sempre o foco de todos os nossos tratamentos, tentar conduzir essa pessoa a realizar o exercício físico, seja lá Exercício qual físico, for. seja lá qual for. É. Tanto de musculação, caminhada, como até as atividades básicas que a pessoa com dores crônicas, dores na coluna, dores crônicas, deixam de fazer, né? Coisas em casa, atividades realmente básicas de caminhar, de conseguir ter autonomia, né? É que às vezes as pessoas com dor na coluna, elas têm medo até mesmo de praticar uma atividade física da caminhada, porque elas têm um certo medo, né? Um medo de que vai doer mais, que Acho que vai... essa é a maioria. Isso, em parte, tem uma responsabilidade do próprio médico, que ele acaba falando para o paciente algumas vezes que ele não pode fazer isso, não deve fazer aquilo. E normalmente lá no nosso consultório, na nossa clínica, o que a gente mais faz é romper com essa barreira, essas informações incorretas, esses mitos. E eu sempre falo assim: o seu corpo é o seu guia. Vamos tentar fazer um exercício tal? Você quebra esse gelo. E é devagarzinho, né? Muita gente até, por exemplo, com fisioterapia fala, não, eu tô com uma crise de coluna, então tem que ficar em repouso absoluto. E justamente o contrário, na verdade. Isso é um dogma do passado. E as pessoas carregam isso, tem medo, né? Dessa coisa do estalo, que acha que tem que fazer um repouso absoluto, que vai piorar muito mais a dor, vai acarretar dores musculares. Ou vão se encher de remédio, né? Exatamente. E aí a gente sempre tenta desmistificar isso de acordo com a possibilidade do paciente, aquilo que o Eduardo falou, sobre você sentir o seu corpo, né? Então começa fazendo tudo devagar, tudo com parcimônia, e aí à medida... Aí vai pegando segurança, confiança, exatamente, né? E com um profissional também, né, habilitado do lado, então, com certeza. A gente estava, antes de começar o podcast, eu estava comentando com a doutora Lara, e ela já falou aqui em outros momentos, né? Já. Que é sobre o que a gente chama, assim, de uma forma genérica, de medicina regenerativa. E a gente está muito alinhado a isso, a gente pratica isso lá na nossa clínica e até no hospital, quando a gente faz um procedimento. Então, isso é uma área crescente dentro da ortopedia, da dor, da neurocirurgia, que a gente chama de medicina regenerativa, que começa, isso Lara fala muito bem, preparar o corpo do paciente, o ambiente. Eu falo isso muito aqui, inclusive, que hoje é minha terceira vez. É a primeira etapa de uma regeneração, é você iniciar um trabalho você próprio de correção alimentar, do sono, ingesta de líquido. Isso já vai fazendo uma diferença imensa nesse processo inflamatório crônico, né? Que muitos pacientes têm. E eu percebo que vocês são muito felizes naquilo que você faz, né? Porque quando conta algum caso, né? Vocês contam assim, algum caso, né? Que vocês vivenciaram e que a pessoa saiu sem dor. E eu vejo os olhos brilharem, eu vejo que quando ela fala, ele conseguiu, já desenvolveu a IA, e aí eu vejo a satisfação, né, do resultado. Essa semana passada mesmo, eu vou contar um caso de uma paciente que isso foi muito emocionante. Muito emocionante, isso que eu ia falar, eu já até sei, que realmente marcou recentemente todos nós. A paciente me procurou e ela me relatou que ela tinha feito o plano de saúde, porque o sonho da vida dela, a vontade dela era ser atendida lá na nossa clínica, por nós. Aí, quando ela chegou e falou isso, eu falei, cara, que responsabilidade. E a gente usa isso para motivar ainda mais. Eu falei assim, vamos em frente. E a gente teve um pouco de dificuldade junto ao plano para autorizar o procedimento dela.
Eu fiz um pedido, foi negado. Eu fiz 2 pedidos, foi negado. Eu fiz o 3º pedido e aí sim Conseguiu. conseguiu. Ela ficou louca, né? Conseguimos. Feliz. Aí a gente fez o procedimento na quarta-feira passada, no final de semana, e eu querendo saber a notícia dela. E aí ela postou no Instagram, eu falei assim, pega sol, pega vento. Ela não fazia isso há muito tempo, que é ela andar de bicicleta com os filhos. Gente, E ela postou ela na sempre- praia. Ela na praia com os ela na filhos, praia, com os filhos. Isso, tomando assim, sol e tendo esse momento de qualidade com a isso família. não tem preço. Foi muito legal, muito emocionante. E assim, a gente costuma falar assim, se o paciente não desiste da gente, a gente não desiste dele. A gente vai Não fazer de solta tudo, mão. porque medicina não é matemática, né? Às vezes a gente não acerta naquele remédio, naquele tratamento inicialmente, mas a gente Mas a gente vai tentando até eu só conseguir ter um porque o resultado. paciente que chega pra gente, por exemplo, que chega pra mim enquanto médica da dor, ele já passou por muita gente, ele já teve várias experiências. Nós não Então, somos eu falo, olha, não é médicos de primeiro tratamento, primeiro né? tratamento. ele já vem machucado, né? Já vem. Só que assim, é um caso sempre que é mais complexo. Então eu tento explicar e alinhar a expectativa do seguinte, não existe uma pílula mágica que acabou de ser lançada. Então pode ser que a primeira tentativa falhe e a gente vai tentar a segunda, a terceira e se o paciente não soltar a nossa mão, a gente não solta até a gente A gente só conseguir tem que implantar. rezar para que tenha mais médicos como vocês, né? Que, tipo assim, que realmente faça diferença. Porque eu acho que a medicina, né, não falando mal, assim, não estou falando mal, mas eu acho assim, quando você faz qualquer profissão com amor, com carinho, e você quer ter resultados, eu acho que além de você ter essa gratificação, né, como pessoa, você cresce naturalmente, porque as pessoas vão falar bem do seu trabalho, vão falar bem do que você está se propondo a fazer, né? E é diferente daquele médico que só quer atender e rápido, e ter produção, e ter produção, e ter produção. E vocês não, vocês visam resultado, entendeu? Então há uma diferença entre o profissional que vai atender vários e aquele que realmente foca no resultado, no No paciente. paciente. Então, isso que é o diferencial, né? Então, isso faz muita Eu diferença. falo muito com as nossas secretárias lá, que assim, um termo que a gente mesmo usa, que é o famoso encaixe. Ah, doutor, faz o encaixe, fulano tá pedindo. Eu falei, não faço encaixe. Eu abro um horário Não. extra, não, abro um horário extra para aquele paciente. Aquele Porque encaixe, o um paciente encaixe outro, ele não vai ele ser não bem visto. valorizado. É. Tipo assim, meu consultório começa às 9h. O paciente está precisando, eu vou chegar lá às 8h, 8h30, para atender o paciente, não enfiar o paciente assim no meio, na correria. Então, eu sempre falo isso, eu não faço encaixe. Porque vai dar errado. Pode dar errado. Não, Perde a qualidade do que a Perde. gente se propõe, né? Muito legal isso. E eu queria saber, doutora Lara, se, por exemplo, a fisioterapia, a psicologia, a nutrição, ela é capaz de ajudar no tratamento da dor? E de que 100%. forma? 100%. Tudo isso que a gente falou aqui, eu acho que engloba todas essa ajuda que a gente tem, né, com a equipe multidisciplinar. Porque, como o doutor Eduardo falou muito bem, e como eu sempre falo, mudança do estilo de vida, né, o básico, a gente tem uma resposta infinita, né, no tratamento da dor. Então, a nutrição, hoje mesmo, acho que todos os pacientes que eu atendi hoje durante o dia, pela manhã, eu encaminhei para uma avaliação do nutrólogo ou do nutricionista, porque realmente, se a gente não olhar o paciente como E lá na todo, equipe de vocês você tem psicólogo, tem nós temos nutricionista, parceiros, né? parceiro. Nós temos parceiros. Inclusive, Lara criou um programa justamente voltado para o olhar e o tratamento integral dos Que pacientes. trabalha em conjunto com vocês, né? Porque Isso. também eu falo assim, que quando você tem, que nem o cirurgião, né? Você que é cirurgião, se você tem uma rede de apoio, até o anestesista que Totalmente. A gente trabalha em sabe equipe, a gente não fazer, faz nada só. né? Uma andorinha só não faz verão. Eu posso dar a medicação correta, a gente pode fazer o procedimento, a cirurgia, o bloqueio. Poxa, a longo prazo, se esse paciente continuar dormindo mal, se alimentando mal, sedentário, não
tem o que a gente possa fazer, essa dor pode acabar voltando e a qualidade de vida dele não vai ser a mesma. Então, a partir do momento que ele entra no nosso consultório, a gente quer que ele realmente tenha essa visão. Não, estão se olhando ali. Se você viu, eu falei em você. Então, essa visão integral, gente. Nos bastidores. Mas é verdade, porque essa dor pode acabar voltando, e não só a dor, né? Como outras doenças, enfim. Então, isso é muito importante. O nosso programa é o programa Viver Sem Dor, que o paciente é acompanhado durante 6 meses, comigo e com o doutor Eduardo. Então, todo mês a gente está em contato com o paciente, tem consulta, tem o personal trainer, tem avaliação psicológica, tem a terapia, 3 sessões de terapia durante o tratamento, tem avaliação da nutróloga. Então, tudo É realmente um conjunto, né? é para virar a chavinha. Não é só para tirar uma dor no cotovelo, uma dor na coluna. É para E é realmente pra ter vida, qualidade né? de vida. É para. Para ter Tem que falar de vez, é para mudar a vida mesmo. para ter um resultado duradouro, né? Duradouro, e eficaz. Essa é a proposta, né? Algumas intervenções que fazemos têm um super resultado, mas às vezes essa mudança que o paciente ele atribui ao médico 90% do tratamento, mas é quase o contrário, né? É. A Muita responsabilidade é maior até do paciente, né? Eu já percebo. Certeza. Até tem que porque ter mudança. o que a gente fala no consultório até esse paciente sai de lá é um mundo de possibilidades. Então, tudo que ele vai colocar em prática do que a gente orienta, tanto de medicação ou do tratamento, mas como as mudanças de estilo de vida. É isso que realmente vai fazer diferença na vida dele a longo prazo, né? Então é isso, a gente pode apartar uma dor, mas como que ele vai ganhar qualidade de vida, né, pra frente? Porque é isso que a gente quer. A gente quer que esse Chama de paciente longe, fique é o que você, né, quer para o futuro, né? para o Pra futuro, para a vida. vida e para durar até o tratamento, né? E aí a gente consegue ter um tratamento muito melhor, muito mais bem-sucedido quando a gente tem E eu esse tô apoio. sabendo aí que um passarinho me contou aqui no ouvido que tem um projeto novo a Em caminho, gestação, né? né? Será que vocês dois Sim, já poderiam olhou pra mim. conversar um pouquinho, falar um pouquinho pra gente? Ainda não, né? Ainda não, né? Não, ainda falou em gestação. Fala, meu amor. O quê? Fala aí do projeto novo pra gente. Em primeira mão para Fabi. Então, a gente ao longo da vida vai adquirindo conhecimento e a gente nota que realmente, assim, esse conhecimento, esses tratamentos não são acessíveis para todo mundo, né? Para toda a população. Então, a gente está abrindo uma nova clínica e o intuito dessa nova clínica é ela ter, vamos dizer assim, um preço mais acessível. E é uma oportunidade para mais pessoas terem acesso a esse nosso conhecimento, esse nível de tratamento. Agora, esse ano, a gente fez uma experiência, né, lá na nossa clínica, Olha que legal. que é um programa que a gente selecionou alguns pacientes. Eles tiveram bons resultados. Então, que não tem plano, que não podem pagar pelo tratamento, e nós oferecemos, nós estamos tratando, né, está em curso, esses pacientes estão recebendo sem custo algum o tratamento Legal. que ele necessita, e essa experiência tem sido muito gratificante também, porque na verdade a gente acaba ganhando muito mais Nossa, do que o dinheiro pode não, do que a doação. E pensando nesse meio termo, né, a gente está alinhando, né, dessa forma de pensar e de trazer isso para um número maior de pessoas. E enquanto Então, nova clínica aí vai. estamos em pleno vapor, as obras, estamos de cabelo em pé. A expectativa aqui em primeira mão para Fabiana, primeira a saber Legal, disso, muito feliz. assim, realmente. esse dia 13 de outubro. É uma Pertinho do segunda-feira. aniversário. É seu aniversário. Isso, já. Ai, do meu avô também. Ai, é um dia muito especial. E você fala muito dele. Você falou dele na Ele dá um é- curso, acho que na faculdade. Ele é o amor da minha vida, assim, meu avô é Dr. Walter Siqueira, ele é otorrino,
Ele tá com 95 anos, vai fazer 96 no dia 15, junto com o Fabi. E a gente escolheu essa data, assim, próxima por isso Próximo também. pra homenageá-lo, né? Ele Sim, realmente ele trabalhou até os 83 e foi um médico, assim, exemplar e sempre com esse olhar para Nossa. caridade, humano. E até hoje tem pacientes que falam assim: mas você é neto de Dr. Walter? E se emocionam e contam como ele realmente mudou a vida de alguém, como que ele atendeu sem custo. Aí eu fico emocionada mesmo, porque é muito bom, assim, é meu exemplo e. É muito bom se espelhar em alguém assim, né, porque eu acho assim, a gente precisa ganhar, sim, nosso sustento, mas fazer o bem também tem uma repercussão maravilhosa. E o que eu costumo dizer, né, que quando a gente faz com amor, o dinheiro é consequência do que a gente está conquistando, é uma conquista. E eu acredito que tudo tem o porquê, né, e tudo chega, e às vezes demora, mas chega. É, E depende do esforço que você faz. As pessoas às vezes acham que é fácil chegar. Não é fácil chegar, só sabe quem passa pelo processo, porque na vida a vida é um processo. com E certeza. se você não passa por ele, até a dor, se você tiver que passar por aquele processo para ficar melhor, se for necessário, a gente vai passar, né. Com certeza. Então é muito gratificante, né. Foi assim, excelente ter vocês aqui, eu acho que vocês são diferenciais, são fora da curva, tá. O nosso podcast a gente Não, e procura Fabiana tá fazer junto da assim. gente nesse projeto, né? Então, eu É. também estou muito feliz, né, tipo assim, uma coisa muito legal, né. Ah, eu não falei não? Não, Instituto Martini Piazza. é, Nossos sobrenomes, das nossas junto, né, famílias, se uniram, esqueci de né. falar. e é muito. Esqueci de falar o nome da criança. Estou me gestando. E é muito, muito bom, Fabi, ter você com a gente, Eu assim, que esse agradeço, né. grande projeto, né, pra gente. Quero ir lá, se Deus quiser, né, Sim. e abençoar, porque eu acho que a gente quando a gente torce por pessoas que a gente sabe que são sérias, leva a sério as pessoas, e o que fazem, eu acho que nós somos pessoas fora da curva, e eu acho que isso faz toda uma diferença em tudo que a gente bota a mão para fazer. E o sucesso seria consequência do que a gente planta, a gente colhe, né, e que seja gradativa, que seja com fé em Deus, né, que eu acho que tudo vem de uma forma muito, né, natural com ele, entendeu? É isso que eu torço por vocês e tenho certeza que já deu certo. Ai, E estou aqui para ajudar no que for preciso. obrigada, Adoro. Fabi. Obrigada. Agradecer vocês hoje por estarem aqui com a gente, por esse momento maravilhoso de ter trazido, né, o doutor Eduardo, que a gente já estava com essa proposta, você conseguiu trazer ele. Então nós estamos honrados, tá, gente? Vendo? Trouxemos o doutor Eduardo Piassi para falar um pouquinho para a gente, foi uma honra, tá, Ele doutora tá Lara? envergonhado, mas ele Muito pode. obrigada, né, junto com Obrigada você você. também, que é uma maravilhosa, né, que Obrigada. trabalhem conjuntos os 2, né, que Deus abençoe e permaneça cuidando de vocês 2 para que vocês possam cuidar de mais pessoas. E Obrigada. agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Unitar, né, Comunicação Digital, Terceiro Setor, a Porto Seguros e o Cicobi Fluminense por nos dar essa oportunidade de ser nossos patrocinadores e trazer pessoas tão maravilhosas para falar, né, do seu trabalho, mostrar que é possível cuidar da dor, né, de cuidar de pessoas, que a gente precisa de pessoas, que sem pessoas a gente não chega a lugar nenhum, e principalmente das pessoas fora da curva. Então, a nossa empresa, a nossa casa está sempre de portas abertas, tá, para vocês, e com muito orgulho, tá, doutor Eduardo Piar, doutora Lara. Muito E até obrigada. nosso próximo podcast.